a fé somos feitos teus filhos, povo santo do Senhor. Sem a fé não há como alcançar paz com nosso Criador. Escolheste um povo caído, revelando o teu amor. Deste fé ao homem pecador. Bom dia, meus irmãos, bom dia a todos. Que alegria que a graça do Senhor Jesus Cristo, que esta maravilhosa graça de Deus que tem nos alcançado dia após dia, sua misericórdia, sua infinita bondade, seja com todos. Que alegria, mais um domingo, estamos aqui para este culto ao Senhor, e sempre é um motivo assim de dizer que privilégio, que felicidade é podermos cultuar ao Senhor. Vamos dar início ao nosso culto então, lendo hoje o Salmo de número 18, a vitória do Senhor. Salmo 18, convido a todos para ler, é um salmo um pouco longo, ele tem 50 versos, mas nós vamos fazer a leitura e eu peço que todos acompanhem. O texto do salmo vai estar aí na projeção, na tela, mas vocês podem acompanhar nas suas Bíblias, e nós lemos sempre os textos bíblicos na versão Almeida, revista e atualizada. Salmo 18, então, diz assim: Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Laços de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror. Cadeias infernais me cingiram e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Ele do seu templo ouviu a minha voz, e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Então a terra se abalou e tremeu. Vacilaram também os fundamentos dos montes e se estremeceram, porque ele se indignou. Das suas narinas subiu fumaça, e fogo devorador da sua boca. Dele saíram brasas ardentes. Baixou ele os céus e desceu, e teve sob os pés densa escuridão. Cavalgava um querubim e voou, sim, levado velozmente nas asas do vento. Das trevas fez um manto em que se ocultou, escuridade de águas e espessas nuvens dos céus era o seu pavilhão. Do resplendor que diante dele havia, as densas nuvens se desfizeram, em granizo e brasas chamejantes. Trovejou então o Senhor nos céus, o Altíssimo levantou a voz, e houve granizo e brasas de fogo. Despediu as suas setas e espalhou os meus inimigos. Multiplicou seus raios e os desbaratou. Então se viu o leito das águas e se descobriram os fundamentos do mundo, pela tua repreensão, Senhor, pelo iroso refolgar das tuas narinas. Do alto me estendeu ele a mão e me tomou. Tirou-me das muitas águas. Olha, meus irmãos, que força que tem esse salmo, que maravilha que é esse salmo, que tremenda é a ação do Senhor. Do alto me estendeu ele a mão e me tomou. Tirou-me das muitas águas, livrou-me de forte inimigo e dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu. Assaltaram-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor me serviu de amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me porque ele se agradou de mim. Retribuiu-me o Senhor segundo a minha justiça, recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos.
pois tenho guardado os caminhos do Senhor e não me apartei perversamente do meu Deus, porque todos os seus juízos me estão presentes e não afastei de mim os teus preceitos. Também fui íntegro para com ele e me guardei da iniquidade. Daí retribuir-me o Senhor segundo a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos na sua presença. Para com o benigno, benigno te mostras. Com o íntegro, também íntegro. Com o puro, puro te mostras. Com o perverso, inflexível. Porque tu salvas o povo humilde, mas os olhos altivos tu os abates. E agora, meus irmãos, olha, tentem trazer isso para a vida de vocês, em oração, em ação de Deus. Olha o verso 28. Porque fazes resplandecer a minha lâmpada. O Senhor meu Deus derrama luz nas minhas trevas. Pois contigo desbarato exércitos, com meu Deus salto muralhas. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus senão o Senhor? E quem é rochedo senão o nosso Deus? O Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho, ele me deu a meus pés a ligeireza das corças e me firmou nas minhas alturas. Ele adestrou, ele fortaleceu as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços vergaram um arco de bronze. Também me deste o escudo da tua salvação, a tua destra me susteve, a tua clemência me engrandeceu, alargaste sobre os meus passos o caminho, os meus pés não vacilaram. Persegui os meus inimigos e os alcancei, e só voltei depois de haver dado cabo deles. Esmaguei-os a tal ponto que não puderam levantar-se, caíram sobre meus pés. Pois de força me cingiste, pois de força me cingiste para o combate e me submeteste os que se levantaram contra mim. Também puseste em fuga os meus inimigos e os que me odiaram, eu os exterminei. Gritaram por socorro, mas ninguém lhes acudiu. Clamaram ao Senhor, mas ele não respondeu. Então os reduzi ao pó, ao léu do vento, lancei-os fora com a lama das ruas. Das contendas do povo me livraste, me fizeste cabeça das nações, povo que não conheci me serviu. Bastou-lhe ouvir minha voz, logo me obedeceu. Os estrangeiros se me mostram submissos. Sumiram-se os estrangeiros e das suas fortificações saíram espavoridos. Vive o Senhor, e bendita seja a minha rocha. Exaltado seja o Deus da minha salvação, o Deus que por mim tomou vingança e me submeteu os povos, o Deus que me livrou dos meus inimigos. Sim, tu me exaltaste acima dos meus adversários e me livraste do homem violento. Glorificar-te-ei, pois, entre os gentios, ó Senhor, e cantarei louvores ao teu nome. É ele quem dá grandes vitórias ao seu rei, e usa de benignidade para com o seu ungido, com Davi e sua posteridade para sempre. Esse é um salmo que mostra a grande intervenção do Pai em favor do seu filho. Em primeiro lugar, o rei de Israel, mas objetivamente, cristologicamente, o próprio Senhor Jesus Cristo, na sua condição de Messias, de Salvador, de Rei da terra, e não apenas da terra, mas do universo. E nós estamos nele, e ele é o nosso protetor, ele é a nossa vitória, ele é o nosso refúgio. Senhor Deus eterno, tu és o nosso Senhor, o nosso Deus, o nosso refúgio, a nossa força, o nosso rochedo, como esse salmo diz. Que o Senhor nos abençoe e temos este culto diante de ti agora. Senhor, que todos os que estão agora nos acompanhando, nos ouvindo, nos assistindo, sejam alcançados por tua graça, por tua benevolência, por tua misericórdia, por tua bondade, por tua infinita graça. Que a tua bênção seja com todos. Em nome de Jesus,
recebe o nosso culto, que seja um meio de graça para todos que estão nos assistindo, nos acompanhando e cultuando conosco. Nós te louvamos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, seja o nosso louvor nesse dia. Amém. Meus irmãos, eu convido a todos agora para cantar com a gente. O Natan e o Igor, que sempre estão aqui cantando nos cultos, estarão conduzindo esse momento de cânticos, e eu convido a todos para nos acompanhar, para cultuar, para cantar. As letras dos cânticos estarão também na tela, e será uma grande alegria compartilhar esse momento com vocês. Cante conosco, cultue conosco para a glória de Deus. Hoje acordei com a intenção de te falar tudo que eu vi e percebi você fazendo a mim sem merecer, me dando de melhor. A tempestade se passou quando eu ouvia só trovões, brilhou um sol tão lindo e me aqueceu. Depois da chuva que me encharcou, eu te agradeço, eu só te agradeço, eu te agradeço por toda a graça que me deu, todo o amor que ofereceu sem eu merecer. Eu te agradeço, pois sei que um dia me escolheu e entregou tudo que era seu e me fez viver. Já acordei com a intenção de te falar tudo que eu vi e percebi você fazendo a mim sem merecer, me dando de melhor. A tempestade se passou quando eu ouvia só trovões, brilhou um sol tão lindo e me aqueceu. Depois da chuva que me encharcou, eu te agradeço, eu só te agradeço, eu te agradeço por toda a graça que me deu, todo o amor que ofereceu sem eu merecer. Eu te agradeço, pois sei que um dia me escolheu e entregou tudo que era seu e me fez viver. Eu te agradeço por toda a graça que me deu, todo o amor que ofereceu sem eu merecer. Eu te agradeço, pois sei que um dia me escolheu e entregou tudo que era seu e me fez viver. Faltam palavras para expressar o meu amor por ti, Senhor. Me sobram experiências que expressam seu amor por mim, Senhor. Levastes o meu fardo,
me perdoando. Teu amor me alcançou, sigo te buscando. Majestoso, poderoso, Deus eterno, Pai bondoso, incomparável, maravilhoso, Tu és. Pra onde eu irei? Pois só Tu tens palavra de vida eterna. Tu sondas meu coração e os Teus olhos estão sobre toda a terra. Levastes o meu fardo, me perdoando. Teu amor me alcançou e sigo te buscando. Majestoso, poderoso, Deus eterno, Pai bondoso, incomparável, maravilhoso, Tu és. Majestoso, poderoso, Deus eterno, Pai bondoso, incomparável, maravilhoso, Tu és. Que satisfação! Louvar ao Senhor, bendizer ao Senhor, cultuar ao Senhor é uma satisfação para a nossa alma. Vamos, meus irmãos, aos 10 mandamentos. E que privilégio que nós temos de termos os mandamentos ter nos alcançado e a gente poder recitar toda semana no culto os 10 mandamentos. Eu espero que vocês em casa recitem, estudem, recitem os 10 mandamentos também nos seus devocionais. Vamos aos 10 mandamentos então. Eu gostaria que vocês repetissem comigo então, ou recitassem comigo. Primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus. Não as adorarás e não lhes dará culto. Terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Quarto mandamento: lembra-te do dia do sábado para o santificar. Quinto mandamento: honra a teu pai e a tua mãe. Sexto mandamento: não matarás. Sétimo mandamento: não adulterarás. Oitavo mandamento: não furtarás. Nono mandamento: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E 10º mandamento: não cobiçarás nada do teu próximo. Está aqui os 10 mandamentos.
E nós queremos, eu quero novamente lembrar aos irmãos, por esse tempo de pandemia, esse tempo em que muitas pessoas estão sendo atingidas, por essa calamidade, que é o Covid-19. Há um mês atrás, quando nós, até 2 meses atrás, quando nós recitávamos esse mandamento, não matarás, e nós lembrávamos do cuidado que nós devemos ter com o nosso irmão. Eu, por exemplo, não conhecia ninguém que tivesse contraído o vírus, o Covid. Hoje já essa realidade já é bem diferente. Hoje nós já conhecemos várias pessoas, inclusive amigos próximos, que tiveram, alguns ficaram doentes, inclusive bem mal, e a gente precisa então renovar essa palavra de cuidado com os irmãos. Nós da Capela Missional, desde março, nós não estamos fazendo nossos cultos presenciais. Não significa que nós não estamos cultuando. A igreja não necessita do templo para cultuar. O templo é importante, é o local que a gente se reúne, é o local que a nossa igreja se reúne, que as igrejas se reúnem, mas a igreja tem outras formas também de cultuar e nós não deixamos de cultuar, de servir a Deus, de glorificar a Deus, de cuidar dos irmãos, enfim. E esse mandamento, não matarás, faz parte o cuidado que a gente tem faz parte desse mandamento, não matarás. Então, irmãos, cuide um dos outros, cuide. Evite aglomerações, evite reuniões. Se você sair para a rua, saia de máscara. Use álcool em gel em casa, cuide da sua família, proteja a sua família. Se você sai para trabalhar, se cuide. Óbvio que o nosso maior cuidado é o nosso Deus. Ninguém está em pânico, ninguém está apavorado. Nós simplesmente queremos cuidar dos nossos irmãos. Zele pelo irmão. Assim nós estaremos cumprindo este mandamento, não matarás. Não custa nada usar máscara quando sair na rua, não custa nada. Não custa nada evitar fazer uma festa, um churrasco, não custa. Não matarás é um mandamento, e o cuidado ao nosso irmão nesse tempo é uma maneira de a gente cumprir, obedecer este mandamento. Cuide do seu irmão, zele, cuide do seu irmão. Nós estamos sem nossos cultos presenciais e nós entendemos de todo o nosso coração que nós estamos cumprindo este mandamento de cuidar da nossa família, dos nossos irmãos. Vamos ao credo apostólico. Recitem comigo, então, o credo apostólico. Todos juntos. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, ressurgiu dos mortos ao 3º dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Louvado seja Deus. Nós glorificamos a Deus e mais uma vez eu quero expressar minha grande alegria, minha grande satisfação de poder recitar o credo apostólico com a igreja, este símbolo da nossa fé histórica, da fé ortodoxa, que expressa a nossa fé na Santíssima Trindade, a nossa fé na palavra, na própria igreja, esse acreditar que nós temos na igreja, na catolicidade da igreja, que significa que a igreja é una, santa, católica, apostólica, no sentido que ela é universal, que ela é de
todas as pessoas, de todas as etnias e de todos os tempos também, em todos os lugares. Vamos ao catecismo. Hoje nós temos uma pergunta do breve catecismo de Westminster e também uma pergunta do catecismo de Heidelberg, porque hoje o tema vai ser exatamente sobre o que acontece quando um cristão morre, um seguidor de Jesus morre. Pergunta número 37, então, do breve catecismo de Westminster. Eu faço a pergunta e todos recitam comigo a resposta, porque o texto vai estar aí na tela também. Pergunta número 37, então, do breve catecismo de Westminster. Quais são as bênçãos que os fiéis recebem de Cristo na hora da morte? Novamente a pergunta. Quais são as bênçãos que os fiéis recebem de Cristo na hora da morte? Resposta. A alma dos fiéis na hora da morte são aperfeiçoadas em santidade. Vamos de novo. Vamos à resposta de novo. As almas dos fiéis na hora da morte são aperfeiçoadas em santidade e imediatamente entram na glória. E os corpos que continuam unidos a Cristo descansam na sepultura até a ressurreição. Nós vamos, no sermão, nós vamos falar de novo sobre isso, nós não vamos repetir. Mas alguns textos, meus irmãos, que nos falam sobre esse descansar dos cristãos na hora da morte, o descanso que é a morte e a glória que o cristão encontra na hora da morte. Apocalipse 14, verso 13 diz assim: Então ouvi uma voz do céu dizendo, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Atos 7, 55 e 59. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia, Senhor, recebe o meu espírito. Ou seja, quando Estevão morreu, o Senhor Jesus recebeu o espírito de Estevão, ou seja, o Estevão morto. 1 Tessalonicenses 4,14, pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Isso está falando da ressurreição, da vinda do Senhor Jesus Cristo em glória. João 5, 28 e 29, não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham no túmulo ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Evangelho de João, capítulo 14, versos 2 e 3. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E Hebreus capítulo 12, versos 22 e 23 diz, mas tendes chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia e a igreja dos primogênitos, arrolado nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Isso é uma realidade, isso é agora. Hoje nós estamos aqui cultuando, mas junto conosco há uma incontável assembleia, como diz este texto aqui. E também o Catecismo de Heidelberg, na pergunta 57, é a seguinte, vamos ver, pergunta 57 do Catecismo de Heidelberg, também o texto vai estar na tela, vocês vão repetir comigo a resposta. Que consolo traz a você a ressurreição da carne?
Resposta: meu consolo é que depois desta vida, minha alma será imediatamente elevada para Cristo, seu cabeça, e que também esta minha carne, ressuscitada pelo poder de Cristo, será unida novamente à minha alma, e se tornará semelhante ao corpo glorioso de Cristo. E a pergunta 58. Que consolo traz a você o artigo sobre a vida eterna? A resposta: meu consolo é que, como já percebo no meu coração o início da alegria eterna, depois desta vida terei a salvação perfeita. Essa salvação nenhum olho jamais viu, nenhum ouvido ouviu e jamais surgiu no coração de alguém. Então louvarei a Deus eternamente. Que maravilha! É disso que daqui um pouco o nosso sermão vai tratar. Nós louvamos a Deus porque nós temos um glorioso Senhor, que é o Senhor da vida e que é o Senhor da ressurreição. Ele ressuscitou e é isso que nós vamos falar no nosso sermão de hoje. Meus irmãos, vamos ao sermão de hoje. Vamos ao sermão de hoje. E hoje, meus irmãos, nós vamos encerrar a nossa série Personagens da Cruz. E hoje é o sermão número 7. E hoje nós vamos tratar do homem que, ao morrer ao lado de Jesus, entrou imediatamente no paraíso. O homem que, ao morrer ao lado de Jesus, entrou imediatamente no paraíso. O texto, meus irmãos, se encontra em Lucas, no capítulo 23, do verso 39 até o 43. Evangelho de Lucas, capítulo 23, do verso 39 ao 43, que diz assim: um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nem o mal fez. E acrescentou, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Vamos novamente. Esse malfeitor, ele diz: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Meus irmãos, esse texto, ele nos fala sobre dois malfeitores que foram crucificados junto com Jesus. Se nós olharmos para o verso 33, vai dizer o seguinte: quando chegaram a um lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Dois malfeitores foram crucificados junto com Jesus. E um dos malfeitores dizia: não és tu o Cristo, não és tu o Cristo, verso 39. Salva-te a ti mesmo e a nós também. Verso 40, respondendo-lhe, porém, o outro, repreendeu, dizendo: nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença? E ele continua: nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. E acrescentou Jesus: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então o texto nos informa que esses dois malfeitores, um zombou de Jesus, enquanto o outro faz um pedido para entrar no paraíso. Aliás, faz um pedido
né, para entrar com Jesus no reino. E Jesus diz a ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E o texto é claro, aquele homem, aquele malfeitor foi salvo por Jesus. Isso é uma clareza, o texto nos traz isso com clareza extrema. E isso, meus irmãos, nos leva a duas conclusões sobre este homem que foi salvo por Jesus na cruz. A primeira conclusão é que a salvação daquele homem foi exclusivamente pela graça, sem obras. Aquele homem foi salvo na hora, ele foi salvo simplesmente pela graça de Jesus. Ele não teve tempo de praticar obras, nem mesmo de ser batizado. Simplesmente aquele homem foi salvo por graça exclusiva e exclusivamente pela graça, sem obras. A segunda conclusão é que aquele homem, imediatamente após a morte, entrou na glória eterna. Hoje estarás comigo no paraíso. Foi isso que Jesus disse. Hoje estarás comigo no paraíso. Aquele homem, imediatamente após sua morte, entrou na glória. Então, duas conclusões que nós chegamos que são incontestáveis. A primeira é que a salvação daquele homem foi exclusivamente pela graça, sem obras. E a segunda conclusão é que aquele homem, imediatamente após a morte, entrou na glória eterna. É isso que Jesus diz: hoje estarás comigo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele entrou na glória eterna. E o que aconteceu com aquele homem é exatamente o que acontece com qualquer crente. Quem é salvo pela graça somente. E o cristão, ao morrer, é imediatamente conduzido à glória eterna, onde viverá para sempre com Deus. Essa é a conclusão óbvia do texto. Não tem como nós tirarmos esse significado, essa conclusão, uma conclusão que não seja esta. O cristão, ao morrer, é imediatamente conduzido à glória eterna, onde viverá para sempre com Deus. Então, o que acontece quando um cristão morre? Ele deixa de existir? Como alguns pensam, ele fica dormindo até a volta de Jesus, como outros ensinam? Ele vai para um lugar chamado purgatório, onde vai se purificar para entrar na glória, como alguns outros ainda ensinam? Ou ele vai para um lugar intermediário, descansar até o dia de ressuscitar, onde não é nem a glória, nem a terra, um local intermediário, chamado paraíso? Será que ele vai para esse lugar intermediário? Algumas pessoas pensam que um cristão, quando morre, ele fica dormindo até Jesus voltar, quando acontecer então a ressurreição, ou até o juízo final. Algumas pessoas entendem isso, que o cristão ele dorme até a ressurreição. Eles acham que a pessoa fica inconsciente, sem saber nada, como se deixasse de existir temporariamente, como se tivesse suspensa a sua vida e dormindo, não existindo, não existir, e voltaria a existir no dia da ressurreição. Alguns acham que existe o purgatório, onde o cristão iria para purgar, se purificar antes de entrar na glória. E alguns outros, aqui já estamos falando em termos evangélicos, em termos de cristãos evangélicos, e esse ensino é muito popular. Outros acham que eles vão para um estado intermediário, que eles chamam de paraíso ou seio de Abraão, que seria um lugar que ele foi para o paraíso. Jesus disse: hoje estará comigo no paraíso. O seio de Abraão, nós vamos ver que em Lucas é mencionado que Lázaro foi para lá. Mas, então, alguns entendem que o paraíso, ou seio de Abraão, seria um lugar perto do céu, mas que ainda não seria o céu onde Deus está, que ainda seria uma pré-glória, uma antiglória, uma antessala do céu, uma antessala da glória. E elas ficariam do lado de fora, então, da glória, numa antessala da glória, esperando a hora de entrar. E elas só entrariam também na volta de Jesus. Mas Jesus diz para o ladrão na cruz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Estevão, quando ele morreu, ele disse: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E Jesus, meus irmãos, ele conta sobre
um rico iníquo e um homem chamado Lázaro, que havia morrido, e conta o que aconteceu com os dois. Isso está registrado no Evangelho de Lucas, capítulo 16, do verso 19 ao 26. Acompanhe comigo a leitura. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Verso 20. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Verso 22. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. E aqui é que alguns acham que o seio de Abraão é uma pré-glória, uma antessala do céu, coisa parecida. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, para onde aquele homem foi, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui está ele consolado, tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então aqui claramente nós vimos que Lázaro, esse homem chamado Lázaro, morreu e foi para o seio de Abraão. O outro morreu e foi para o inferno. Irmãos, o ladrão na cruz, por todos os indícios que nós podemos observar e supor, ele foi salvo. Ele recebeu a sua salvação, ele recebeu a vida eterna, ele recebeu todas as bênçãos da salvação imediatamente. Ele estava prestes a morrer e recebeu a mais gloriosa promessa que alguém já recebeu. Hoje mesmo estarás no paraíso. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo estarás no paraíso. Essa foi a resposta de Jesus. Hoje mesmo estarás no paraíso. É isso que está no verso 43. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Hoje estarás comigo no paraíso. O que nós podemos destacar e concluir sobre o que Jesus disse ao ladrão receber a promessa e o que nós devemos crer sobre isso, nós temos novamente que ter em mente o que Jesus disse, a frase: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, meus irmãos, o que significa esta frase, hoje mesmo estarás comigo no paraíso? Em primeiro lugar, meus irmãos, essa frase significa que o cristão não fica dormindo ou inconsciente. O cristão, ao morrer, ele não fica dormindo ou inconsciente. Tanto o ladrão na cruz, como Lázaro, quando morreram, eles não ficaram sem consciência. Eles não ficaram dormindo. Mas eles morreram e foram para um lugar onde permaneceram conscientes. Eles não ficaram sem saber nada. O cristão, quando morre, ele não fica dormindo para acordar somente na volta de Jesus. No caso do ladrão na cruz, Jesus disse que naquele mesmo dia ele entraria no paraíso. No caso de Lázaro, ele morreu e foi para o seio de Abraão. Irmãos, a conclusão lógica e óbvia é que paraíso e seio de Abraão são a mesma coisa. É o mesmo lugar, é a mesma condição, é a mesma realidade, ou seja, é a presença de Deus. Agora, como nós sabemos que o paraíso é o céu, como nós sabemos que o paraíso é a glória, como nós sabemos que o paraíso é junto a Deus? Ora, em Apocalipse capítulo 2, verso 7, diz assim, ó: quem tem ouvidos,
ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Está aqui aquele malfeitor receber a promessa: hoje estarás comigo no paraíso. E o paraíso nada mais, nada menos é do que o paraíso de Deus, onde se encontra a árvore da vida. Ou seja, a árvore da vida, meus irmãos, é a representação máxima do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é a árvore da vida, Ele que dá vida eterna, Ele é a fonte da vida eterna. Não há uma árvore num paraíso extra para dar uma vida que não seja aquela que já é prometida, que está no Senhor Jesus Cristo, porque a árvore da vida lá do Jardim do Éden já representava o Senhor Jesus Cristo, já apontava para o Senhor Jesus Cristo. Tudo se refere ao Senhor Jesus Cristo. Ele é a árvore da vida, Ele é a nossa vida, Ele que nos dá a vida eterna. A vida eterna é conhecer a Jesus. Nós recebemos a vida eterna por meio do Senhor Jesus Cristo. Então, Lázaro foi para o seio de Abraão, o rico foi para o paraíso, e tudo está falando da mesma coisa: a presença de Deus, a glória de Deus, onde Deus está. O outro fato, meus irmãos, é que quando a Bíblia diz que quem morre dorme, está dizendo que o corpo está dormindo, o corpo dorme, o corpo está aguardando a ressurreição. Mas, meus irmãos, a alma ou o espírito está na presença de Deus. A segunda coisa que essa frase de Jesus, hoje estará comigo no paraíso, representa ou significa é que o cristão não vai para o purgatório. Ele não vai para um lugar de espera onde fica sendo purificado antes de entrar na glória. Os católicos, por exemplo, ou muitos católicos, acreditam que o cristão morre e fica do lado de fora do céu, onde ele fica sendo purificado dos pecados. Então, somente quando estiver bem limpo e bem purificado é que ele entrará no céu. Irmãos, isso não é assim. Nós não cremos assim, pois quem nos purifica dos pecados é o Senhor Jesus Cristo, não é um local, não é o purgatório. Por isso existe a adoção de filhos. Por isso, quando nós somos adotados por Deus, na bendita adoção por meio de Jesus, nós já temos os nossos pecados purificados, e por meio da justificação pela fé, nós somos aceitos por Deus. Então, por meio da adoção de filhos, nós nos tornamos filhos de Deus, não há necessidade de um purgatório. A justificação pela fé nos torna aceitos por Deus, não há necessidade de purgar os pecados em algum local. E a santificação, que é a obra do Espírito Santo e da palavra em nossa vida, nos torna purificados para entrarmos na glória eterna. Agora veja, meus irmãos, que Jesus diz que Lázaro, olha só o que Jesus diz naquele texto que nós lemos em Lucas, né? Jesus diz que Lázaro está sendo consolado. Ele está sendo consolado, ele não está dormindo, ele está sendo consolado, ele não está inconsciente, ele está sendo consolado. Irmãos, quando um cristão morre, todos os cristãos que já partiram, todos, desde o Antigo Testamento, no Novo Testamento, na história, os nossos parentes que já partiram, os cristãos que estão morrendo agora, de qualquer tipo de doença, ou de mal, ou de calamidade, ou por qualquer motivo, ele está sendo consolado. Jesus diz ao malfeitor: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O apóstolo Paulo diz, meus irmãos, que se morresse, ele estaria com o Senhor. Exatamente isso que acontece com o cristão quando ele morre, ele vai para o Senhor. Em terceiro lugar também, meus irmãos, o cristão,
é isso que significa também, hoje estarás comigo no paraíso. Significa, em terceiro lugar, que o cristão não fica do lado de fora, esperando para entrar no céu. O cristão não fica do lado de fora, esperando entrar no céu. O cristão, quando morre, também não fica num lugar de espera. Ele não fica num lugar de espera, num pré-céu, numa pré-sala, numa antessala, aguardando a volta de Jesus e a ressurreição. Alguns pensam que o cristão, quando morre, fica num lugar como uma sala cheia de outros cristãos, esperando a hora de entrar na glória, esperando a hora de entrar nos céus. Meus irmãos, esperando a hora de entrar na presença de Deus. Então a pessoa vive uma vida aqui de angústias, de lutas, alguns são perseguidos, alguns são martirizados, aí morre e ainda tem que esperar. Mas, irmãos, esse esperar é humano. Depois que nós morremos, nós entramos na presença de Deus e não há mais horas, não há mais dia, não há mais mês, não há mais um relógio para contar as horas. Não há. Então, muitos cristãos pensam que quando o cristão morre, eles ficarão numa antessala, esperando, ali cheio de outros cristãos também, esperando a hora de entrar na glória. Nós rejeitamos essa ideia porque a Bíblia rejeita esta ideia. A Bíblia rejeita essa ideia. Então, meus irmãos, o seio de Abraão e o paraíso, ou o paraíso e o seio de Abraão não são lugares distintos. Eles não são lugares separados, diferentes do céu, onde Deus está com a sua glória. O paraíso, ou o seio de Abraão, ou o paraíso, é o destino do cristão quando morre. O paraíso é a presença de Deus. O paraíso é o lugar, digamos assim, do trono de Deus. O paraíso é o lugar para onde o cristão vai. Ele descansa de tudo que passou neste mundo, de tudo. O paraíso é o trono de Deus. Por isso, o apóstolo Paulo, ele confessa ter o desejo de partir e estar com Cristo, que é muito melhor. Ou seja, quando a pessoa morre, ela vai estar com Cristo, ela vai ao encontro de Cristo. Olha só o que diz Filipenses, capítulo 19, aliás, capítulo 1, do 19 até o 24. Pois estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparável melhor. Ele está dizendo que se ele morrer, se ele partir, ele vai estar com Cristo, o que é muito melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. Irmãos, morreu, encontrou com Cristo. Também o apóstolo Paulo, em outro texto, em 2 Coríntios 5, ele vai dizer palavras parecidas. Ele vai dizer que é preferível deixar este corpo e habitar com o Senhor. Habitar com o Senhor. Olha só, 2 Coríntios capítulo 5, 1 a 8. Sabemos que se a nossa casa terrestre, esse corpo, né, essa vida, sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo, desse corpo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, algo mais glorioso, algo mais poderoso, casa não feita por mãos, eterna nos céus. Acabou aqui, a eternidade nos céus é uma realidade. E por isso, neste tabernáculo, nesse corpo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial, da glória celestial, da vida, do corpo celestial.
como diz 1 Coríntios 15. Se todavia formos encontrados vestidos e não nus, pois na verdade, os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Meus irmãos, o texto bíblico ele é claro, a morte é a oportunidade de o cristão habitar com o Senhor. Deixou o corpo, habitou com o Senhor, encontrou-se com o Senhor. Não diz que deixamos esse corpo para habitar com Abraão, ou para descansarmos em algum tipo de sala, de espera do céu, alguma antessala. Não, diz encontrar com o Senhor, habitar com o Senhor, estar com o Senhor. Irmãos, ao deixarmos este corpo, nós somos conduzidos à presença do Senhor para habitarmos com Ele para sempre. Que ensino glorioso! Que ensino glorioso! Não há uma antessala. O cristão não fica esperando, não há um purgatório, não há um sono da alma, não há um não existir, o que há é a habitação com Ele, a habitação com o Senhor. E por último, meus irmãos, o que significa, como entendemos, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Em quarto lugar, significa que o cristão quando morre é imediatamente glorificado. O cristão quando morre é imediatamente glorificado. O crente, quando parte deste mundo, o cristão, quando parte deste mundo, ele fica livre de todo sofrimento. Lázaro, Jesus disse, Lázaro, Abraão, no caso, disse, estava consolado, pois estava com Cristo na glória. O texto diz que Lázaro estava consolado, pois estava com Cristo na glória. Também há a libertação do pecado. Quem morre e vai para a glória deixa de ser um pecador. Ele já está glorificado. Os crentes, quando morrem, são admitidos na glória do Pai Celeste, onde nada que é impuro pode entrar. O cristão, quando morre, é imediatamente glorificado quando morre. Ele vai direto desfrutar a vida eterna em plenitude. Ele passa para essa categoria de justos aperfeiçoados, como diz Hebreus capítulo 12, versos 22 e 23. Mas tendes chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia, a igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus o juiz de todos. E aqui se encontram os crentes que morrem, os cristãos que morrem, os adoradores do Deus eterno que morrem, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. O cristão, quando morre, ele é aperfeiçoado, ele é glorificado imediatamente. Agora, por que então a ressurreição? Olha, meus irmãos, no dia da ressurreição, a única coisa que muda é que ele recebe um corpo glorificado como Jesus. É isso que muda. O dia da o crente já está glorificado, mas o que muda na ressurreição, a grande esperança do cristão é que no dia da ressurreição ele ganhará um corpo glorificado como o Senhor Jesus. Vejamos mais uma vez então o que diz o Catecismo de Heidelberg na pergunta 57. Que consolo traz a você a ressurreição da carne? Olha a resposta. O meu consolo é que depois desta vida, a minha alma será imediatamente elevada para Cristo, seu cabeça. E que também esta minha carne ressuscitada
visitada pelo poder de Cristo, será unida novamente à minha alma e se tornará semelhante ao corpo glorioso de Cristo. Isto é a ressurreição, é isso que acontecerá, esse é o propósito da ressurreição. E olha a pergunta 58, que consolo traz a você o artigo sobre a vida eterna? Resposta, meu consolo é que, como já percebo no meu coração o início da alegria eterna, depois desta vida terei a salvação perfeita. Esta salvação nenhum olho jamais viu, nenhum ouvido ouviu, e jamais surgiu no coração de alguém. Então louvarei a Deus eternamente. E agora, para finalizar, vejamos novamente o que diz o breve Catecismo de Westminster, na pergunta quais são as bênçãos que os fiéis recebem de Cristo na hora da morte. Olha a resposta, as almas dos fiéis na hora da morte são aperfeiçoadas em santidade e imediatamente entram na glória. E os corpos que continuam unidos a Cristo descansam na sepultura até a ressurreição. E na ressurreição, esses espíritos dos justos aperfeiçoados, aqueles que estão já na glória, receberão um corpo igual ao do Senhor Jesus Cristo, semelhante ao do Senhor Jesus Cristo, com a mesma glória do corpo glorificado do Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, a morte para o cristão não é o fim, não é a hora do desespero, não é a hora que acaba tudo, muito pelo contrário, é a hora que começa a vida mais plena, a vida gloriosa, a vida, digamos assim, imersa na presença de Deus, a vida mergulhada em Deus, a vida junto a Deus. Isso que significa a morte para o cristão. Eu quero fazer aqui 4 aplicações, 4 colocações, 4 considerações finais. Primeiro, a vida do cristão é a vida eterna. Preste atenção nisso, creia nisso, receba conforto com isso, receba força e que a fé de vocês ela seja aumentada agora. Quando a sua luz se apaga aqui, imediatamente ela brilha na glória. Quando um cristão apaga a sua vida aqui, a sua vida imediatamente brilha na glória. Imediatamente. Quando fecharmos os nossos olhos aqui, quando morrermos, quando fechamos os nossos olhos aqui, imediatamente abrimos os nossos olhos, Deus abre os nossos olhos na sua glória eterna. Dormiu aqui, fechou os olhos aqui, e imediatamente acorda para a glória eterna, na vida eterna, contemplando a Deus, contemplando a Jesus, contemplando a Trindade Santa, contemplando o Senhor, imediatamente se contempla a glória eterna, a glória de Deus. Segunda consideração, os cristãos em sua morte imediatamente contemplam gloriosamente a Deus em sua glória. Morrer é encontrar-se com Cristo na glória. Morrer é encontrar-se com Cristo na glória. Meus irmãos, morrer é encontrar-se com Cristo na glória. O cristão que morre encontrou-se com Cristo. Todos os cristãos que já morreram já encontraram-se com Cristo. Nós podemos alistar todos os apóstolos, já encontraram com Cristo. Os nossos familiares que já partiram, encontraram-se com Cristo. Eles já estão na glória, eles já contemplam a glória. Terceiro, os cristãos em sua morte contemplam a Cristo em seu estado glorificado. Os cristãos, nós, meus irmãos, nós vemos como por espelho. Nós vemos a Cristo pela fé, nós vemos o Senhor Jesus Cristo porque nós cremos nele, porque a palavra de Deus diz, é a nossa fé que nos levou, foi Deus que nos levou a Jesus, mas nós nos movemos por fé, como um espelho. Mas, meus irmãos, aqueles que já partiram, eles já contemplam a Cristo em seu estado glorificado. E por último, meus irmãos,
Os cristãos em sua morte tomam posse da herança que é o próprio Deus em sua gloriosa habitação. Os cristãos em sua morte tomaram posse já. Eles tomam posse imediatamente da herança que é o próprio Deus em sua gloriosa habitação. Irmãos, o cristão quando morre, os cristãos que morrem, os cristãos que partem, eles já tomam a posse da herança bendita conquistada por Jesus na cruz aos pecadores, da herança bendita que é esta, que é o próprio Deus em sua gloriosa habitação. Que conforto essa doutrina nos traz. Os cristãos não estão numa antessala esperando, eles não estão num local incompletos esperando uma hora, não, eles já desfrutam, eles já contemplam a Deus na sua plenitude, na sua glória, eles já contemplam a Cristo na sua glória, no seu estado glorificado. E cada cristão que já partiu, eles já estão num estado de glória. Que alegria! Deus seja louvado, o Senhor seja exaltado, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo seja o nosso louvor. Ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo seja a nossa adoração. Ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo seja a nossa máxima devoção, a máxima devoção da nossa alma e do nosso coração, a máxima devoção ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, que nos salva, que nos redime e que nos promove a glória eterna quando chega a hora de partir. Deus seja louvado, o Senhor seja glorificado. Amém. Amém. Nesses dias de desespero, incerteza e medo, uma salvação eu creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz, acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu, acredito que ressurreto muito em breve voltará, creio em ti. E nossa fé não sejam hinos, apenas notas em canções. Mesmo em tentações e fraco, creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que luz vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve vai, em breve voltará. Em breve voltará. Que alegria, meus irmãos, que maravilha, que maravilha, que maravilha, que extraordinário
é crer na graça do Senhor, é ser alcançado pela bênção do Senhor, pela salvação do Senhor. Meus irmãos, nós estamos sem nossos cultos presenciais e a gente não tem ainda uma previsão de volta, mas todos os domingos, quando nós temos os nossos cultos, nós participamos da ceia do Senhor. E quando participamos da ceia do Senhor, nós recitamos o credo niceno. Nós estamos sem participar da ceia, mas estamos em comunhão, estamos em dia com a ceia. Nós que participamos da ceia, nós estamos em dia. Quem participa, como eu falei domingo passado, quem participa da ceia do Senhor, se ficar um tempo sem participar, para Deus não existe, né, para a comunhão com Deus não existe esse tempo, não existe dia, não existe hora. Se ficássemos como os judeus, ficaram 70 anos sem o templo, mas eles estavam sendo libertos da idolatria do próprio templo e da idolatria dos próprios sacrifícios. Nós que estamos em plena comunhão com Deus, nós que participamos da ceia do Senhor todos os domingos, nós participaremos novamente quando nossos cultos presenciais voltarem. O Senhor Jesus Cristo, Ele participou da ceia e disse, eu não participarei convosco novamente, a não ser no reino. E eu não sei quando nós vamos participar de novo da ceia, mas nós temos o Senhor Jesus Cristo conosco. Vamos recitar então o credo niceno. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis, em um só Senhor Jesus Cristo, Filho único de Deus, gerado do Pai antes de todos os tempos, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai, por quem todas as coisas foram feitas, o qual por nós homens e para nossa salvação desceu do céu, e encarnou pelo Espírito Santo e da Virgem Maria e se fez homem. E por nossa causa foi crucificado, e ressurgiu de novo ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E subiu ao céu, está sentado à mão direita do Pai, e virá de novo em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e cujo reino não terá fim. E no Espírito Santo, Senhor que dá vida, que procede do Pai e do Filho, e que com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, e que falou pelos profetas, e numa igreja una, santa, católica e apostólica, confesso um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo por vir. Amém. Que alegria, que alegria, que alegria, que felicidade. Sermos igreja, cultuarmos a Deus. Meus irmãos, nós somos a Capela Missional, Igreja Cristã de Confissão Reformada. O nosso endereço é na rua Nicolau Eli, 332, em Porto Alegre, no bairro Jardim Floresta. Nós estamos sem nossos cultos presenciais, os irmãos estão com saudade uns dos outros, mas esse tempo de distanciamento é muito necessário e nós não voltaremos aos nossos cultos presenciais, a não ser quando a igreja entender, quando entendermos que realmente é a hora e realmente podemos voltar. Enquanto isso, nós cultuamos a Deus, nós mantemos a comunhão com Deus, nós continuamos sendo cristãos, nós continuamos crendo em Deus, o Senhor continua nos guardando, nós continuamos em comunhão, nós continuamos adorando e nós continuamos sendo a Capela Missional e nós continuamos sendo igreja do Senhor Jesus Cristo. E quando nós voltarmos aos cultos, então você é nosso convidado para participar dos cultos, sempre aos domingos, às 10 horas. Enquanto isso, continue assistindo nossos cultos online. Todas as transmissões estão salvas no YouTube. Você pode ver, rever
indicar aos amigos, aos familiares, e assim mais pessoas serão edificadas. Também visite as nossas páginas no Instagram, tem sempre, quase que diariamente ou diariamente, postagens no Facebook também, e vai ser uma alegria se vocês curtir, compartilhar e acompanhar a vida da igreja. Meus irmãos, nós vamos agora encerrar, né? Mas antes nós vamos orar a oração do Pai Nosso, e eu peço que vocês orem comigo a oração do Pai Nosso, e depois faremos uma oração intercessória por todos. Vamos orar juntos então, oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Deus eterno, Deus Criador dos céus e da terra, nós intercedemos agora, eu intercedo agora por todos que estão nos assistindo. Meu Deus, que a tua boa mão seja com todos. Aqueles que estão doentes, Senhor, alcance-os com a tua cura, com a tua maravilhosa graça, com a tua mão bondosa, com a tua mão de misericórdia. Aqueles irmãos, aquelas pessoas que, por um acaso, tenham contraído, Senhor, o vírus, o Covid-19, Senhor, que eles sejam alcançados e curados e abençoados e guardados. Tu és a nossa cura, Senhor. Estende a tua mão. Guarda as famílias. Guarda, Senhor, as famílias, guarda, Senhor, todas as famílias que estão nos assistindo, nos acompanhando agora. Livra-nos do mal, livra-nos do maligno, livra nossos filhos, guarda nossas crianças, guarda os idosos, guarda os adultos, os casais, os solteiros, guarda o Senhor, guarda as crianças, livra-nos do mal, livra-nos do maligno, livra nossos filhos do mal, livra nossas crianças do mal, livra nossas crianças do maligno, livra nossas casas, Senhor, do mal e do maligno. Que a tua boa mão seja conosco, que a tua boa mão seja com todos, Senhor. Que haja provisões, Senhor, na casa de cada um. Ó Deus, nesse tempo de crise, nesse tempo, Senhor, de desemprego, nesse tempo, Senhor, de coisas caras, nesse tempo de dificuldade, Senhor, de desemprego, meu Deus, de dificuldades para comprar e para vender. Ó Deus, que haja provisão na casa de cada um. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Que haja provisões segundo a tua boa mão, segundo a tua doce providência. Meu Deus, usa a tua benevolência para conosco, Senhor. Usa a tua benevolência para com todos. E que todos sejam abençoados e alcançados neste momento, segundo a tua boa mão. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, amém, amém. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Meus irmãos, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Vão na paz, fiquem em paz, que Deus abençoe e até o próximo domingo, se Deus quiser. Amém. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, que os vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Perdido encontrou perdão, pois agora aqui o amor venceu e que a igreja viva este amor. Creio em ti, creio em ti. As cadeias não prevalecerão, pois o véu rasgou e veio ao chão. Seu amor não voltará em vão. Creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai,
acredito no Santo Espírito, que luz, vida nova traz.